Lucas capítulo 5 diz o seguinte: Aconteceu que, ao apartá-lo da multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco à multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Porém, sobre a tua palavra, lançaremos novamente as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e o João, que são filhos de Zebedeu, e que eram seus sócios. Disse então Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Você está disposto a deixar tudo para seguir o Senhor nessa noite? Amém? Aqui é importante a gente ressaltar, irmãos, que Jesus Cristo ainda estava escolhendo os seus discípulos. E era legal a questão da escolha dos discípulos, porque há um estudo remetido a essa escolha que diz que esses discípulos que Jesus escolheu eram outrora pessoas que foram desprezadas através do ensino judeu. Para que você pudesse ser um rabi, né, um mestre, igual Jesus foi, era necessário que a criança, até os 14 anos de idade, fosse separada e estudasse somente a palavra do Senhor Deus. Lembrando que a parte judeia da crença tem apenas o Antigo Testamento. A prova final disso tudo é mais ou menos o seguinte: após você ter estudado toda a sua vida, e isso vale somente para quem é mais velho, tá? Então, os irmãos mais novos, no caso seria só voltado para o primogênito, os irmãos mais novos geralmente não tinham essa possibilidade de tentar ser rabi, de tentar ser mestre. Era separado então o irmão mais velho, o filho primogênito, era deixado nessa escola, nessa questão desse reformatório, vamos dizer assim, para que ele pudesse estudar durante toda a vida dele, e aos 14 anos de idade era feita uma prova com esse menino para saber se ele poderia ou não ser alguém que ensinaria a palavra de Deus aos demais, ser um mestre, ser um rabi, né? Então, a prova final era mais ou menos o seguinte: era posto a criança num círculo, e ao redor dele ficavam 72 doutores da palavra, os chefes dos fariseus, vamos dizer assim, e aí eles olhavam para o menino e falavam assim: olha, diz para mim o que está escrito em Êxodo 22:15, por exemplo. E ele: bom, está escrito assim, 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 assado. Muito bem. E diz o que está escrito aí agora em 1 Reis, não sei o que lá. Assim, 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 assado. Muito bem. Se porventura o menino dissesse algo errado, automaticamente ele estava reprovado, e a ele era dito 2 coisas: restou a você trabalhar e constituir a sua família. Isso era uma forma de você ser desprezado quando você não passava desse teste. Então quer dizer que até os 14 anos você era preparado para uma coisa e ainda tinha a possibilidade de você não dar certo com aquilo. Mas aqueles que passavam, assim como foi com Jesus, e quem conhece a história de Jesus sabe que ele estava ali aos 12 anos de idade, foi quando ele sumiu da presença dos seus pais, era dito que, bom, pode me seguir, você pode ser um discípulo. E então, daí, até os 30 anos, ele tinha o líder dele, ele tinha o mestre dele, para que aos 30 anos ele pudesse ser um rabi. Então, quer dizer que, até os 30 anos, ninguém poderia ser mestre. Por isso, grande parte do ministério de Jesus se iniciou após os 30 anos, porque ninguém era considerado rabi ou mestre antes dessa idade. Amém? Quantos compreendem? Amém? Alguns estudos dizem que os irmãos que estavam aqui, principalmente Simão, Pedro,
foi um desses irmãos que foram, uma dessas pessoas que foram desprezadas após esse estudo, tanto quanto os demais que Jesus foi escolhendo. Lógico que os irmãos não, os irmãos nem chegaram a ter essa possibilidade, os irmãos de Simão Pedro nem chegaram a ter essa possibilidade, porque pela lei dos homens eles não teriam direito. Mas, por exemplo, o Mateus, que virou o cobrador de imposto, o próprio Simão, que era o irmão mais velho, teria essa possibilidade e foi reprovado. E eu quero dizer para você o seguinte, meu irmão, que diante da lei dos homens, aquilo que dizem contra você não tem tanto valor quanto aquilo que Deus pensa ao seu respeito. Então eu quero dizer para você, eu repito nessa noite, se você não entendeu, meu irmão, não adianta o inimigo vir querer te criticar, te colocar para baixo. Se o Senhor tem uma sentença de vitória na sua vida, não há inimigo que te coloque para baixo, porque a palavra do Senhor sobre a sua vida é mais forte do que a palavra de todos os inimigos juntos. Não adianta o inimigo falar para você que você não serve, porque se Deus te escolheu é porque Ele tem uma obra grande através da sua vida. Amém? E Jesus estava passando, e aquela noite tinha sido mais uma noite decepcionante para Simão Pedro e seus irmãos, porque eles estavam lavando as redes à beira da praia e não tinham pescado absolutamente nada. E é legal por quê? Porque geralmente, quando você era um pescador, é porque a sua família inteira foi pescadora. Os seus pais foram pescadores, visto Jesus, que aprendeu o ofício de carpinteiro porque José era carpinteiro. Então era um ofício que passava de pai para filho, e aquela tradição ia se mantendo, até que você findasse, até que você tivesse ensinado os seus filhos e os seus netos. Então, eles estavam decepcionados porque naquela noite, tudo aquilo que eles sabiam fazer tinha dado errado. Eles precisavam de pescaria para quê? Para poder sustentar, para poder vender, para poder sustentarem as suas famílias. Eles não tinham pegado nada. E às vezes você levanta e você tem uma empolgação durante o seu dia, e você fala, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo, você volta para casa de noite e fala, puxa, eu não consegui conquistar nada. E eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão, se você não conquistou nada, não se preocupe, porque o mestre está chegando para mudar a sua história nessa noite. O mestre já está se aproximando, ele já está aqui na praia. Ele já está chegando na embarcação. E quando Jesus Cristo chega e ele vê que os discípulos, que ainda não eram discípulos, estavam ali lavando as redes, tudo o que ele fez foi entrar no barco que até então tinha sido usado para um verdadeiro fracasso, porque não pegou nem sequer um peixe, para falar da palavra dele. Então quer dizer, Jesus Cristo chegou, e como ele estava acompanhado de uma multidão gigantesca, ele precisou se afastar da multidão. Quem aqui anda de metrô sabe do que Jesus Cristo passava quando ele andava em meio à multidão, amém? É muito difícil você querer falar alguma coisa, é um barulho imenso, você não consegue descobrir, você não consegue ouvir, não consegue falar nada. E só que todo mundo estava ali por conta de alguém, que era Jesus Cristo. Então ele precisou se afastar. Ele precisava dar o ensinamento dele. E a partir daquele momento ele entra exatamente no barco que até então não deu nada certo. E ele se afastou, ele pediu para Simão Pedro levar ele um pouquinho mais para longe ali, para que ele pudesse então falar ao pessoal e a multidão ouvia. E eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão, se o seu barco não está dando resultado, não se preocupe, porque a presença do mestre está chegando e a história vai mudar. A presença do mestre está chegando e a história vai mudar. Se no seu barco está faltando a presença do Espírito Santo, não se preocupe, ele está aqui. Ele está aqui nessa noite. Quantos podem sentir a presença do Espírito Santo nessa noite? Quantos sentem a presença do Espírito Santo nessa noite? Ele está aqui. E a sua história vai mudar, eu tenho certeza. E então Jesus encheu o barco e encheu o coração daquela multidão com a palavra, com o ensinamento dele. E após o ensinamento, a palavra dele fala que ele chamou Simão novamente ao barco, falou, olha, vem cá, vamos ali comigo pescar. Eu imagino que Simão falou, uai, mestre, a gente acabou de lavar a rede, você está vendo algum peixe aqui na região, você está vendo algum peixe no barco, está sentindo cheiro de peixe, hoje foi horrível. E eu quero dizer para você uma coisa, meu querido, não diga para Deus o tamanho do seu problema, isso é clichê, diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Vou repetir, meu amado. Não há problema maior do que o Deus que vai operar na sua vida um milagre nessa noite. Se Ele está falando para você que a pescaria vai dar certo, a pescaria pode até acabar de dar errado, mas ela vai dar certo, porque a palavra de Deus é mais forte do que a palavra que o inimigo colocou sobre a sua vida. Então não tenta arrumar desculpa para não fazer aquilo que Deus está falando. Às vezes a gente coloca um monte de empecilho, às vezes a gente coloca um monte de coisa para não fazer aquilo que Deus pede. Poxa, Senhor, é sério mesmo? Eu acabei de lavar a rede, eu acabei de dobrar, está até guardada. E uma coisa eu percebo, meus amados,
Deus não tem negócio com quem não faz nada. Porque se Deus chamou os pescadores, Ele chamou os pescadores no momento em que eles estavam trabalhando. Então, se Deus te chamar para fazer alguma coisa, é porque Ele quer que você coloque a mão na massa. Não tem como fugir disso. Só que a partir do momento em que Ele te chama, a partir do momento que Ele entra no seu barco, as coisas não vão ser do seu jeito. As coisas vão ser do jeito dEle. Você tinha, semelhante a Simão Pedro, dobrado todas as redes, bonitinho, lavado, estava cheirosinho, você ia dar uma descansada, dormidinha, porque amanhã tinha mais. Mas não. O mestre falou, não é do seu jeito, é do meu, vamos lá que vai dar certo. E então, Simão falou, olha mestre, já deu tudo errado, mas porque você está falando, eu vou. Porque a sua palavra diz, eu vou fazer. E foram. E qual o resultado? A palavra do Senhor fala que a pescaria daquela noite, após o Senhor Jesus Cristo ter ordenado, foi tão grande que eles não deram conta. Tiveram que chamar o barco do lado, e quase que os 2 barcos foram a pique. E o mais importante de tudo, meus irmãos, as redes se rasgaram porque não aguentaram o tamanho do peso do peixe que tinha lá. Quantidade de peixe que tinha naquela rede. Eu quero dizer para você uma coisa nessa noite. O Senhor está trocando as redes que você utiliza para fazer pescaria. Porque a que você utiliza hoje não vai ser o suficiente para aguentar a tamanha bênção que Ele vai derramar sobre a sua vida. A diferença, qual que era a diferença de uma pescaria para outra? Eles foram para o mesmo lugar, era o mesmo barco, eram as mesmas pessoas, era a mesma rede. Mas tinha uma diferença. O mestre estava no barco. Aquele que fez os peixes, aquele que fez as águas, aquele que mediu o oceano com a mão, estava no barco. E eu quero dizer para você que o Senhor estiver no seu barco nessa noite, você vai fazer a melhor pescaria que você já fez na sua vida. A bênção sobre a sua vida vai ser tão grande que você não vai ser capaz de suportar. Você vai ter que compartilhar com as pessoas que estão do seu lado. Aquelas mesmas pessoas que disseram que você não era capaz vão viver da bênção que o Senhor vai derramar sobre a sua vida. Vão comer do peixe que vai vir na sua rede. E é legal que essa semana a gente ouviu dizer bastante sobre avião. Essa semana nem tanto, mas esse último mês a gente ouviu dizer bastante sobre avião. Sabe qual a coincidência que a gente ouviu dizer sobre os aviões? Todos os aviões que vieram a ser notícia são aviões que caíram. A gente nunca vê uma notícia no Jornal Nacional ou na Band falando assim, olha, o avião saiu de Guarulhos com destino a Londres e deu tudo certo. Ele pousou lá direitinho, ninguém se feriu, deu tudo certo. Não. Porque geralmente as coisas têm pretensão de ser notícia quando dão errado. Mas eu quero dizer para você, meu querido, quando Jesus está no barco, as coisas boas viram notícia, e pessoas vão vir e vão reconhecer o Deus que tem na sua vida, porque é Ele que está no barco para reconhecer a grandeza que Ele tem sobre a sua vida e sobre a minha vida. Da mesma forma foi com Mateus. Jesus Cristo chamou Mateus, ele estava fazendo o quê? Trabalhando, cobrando impostos. E era uma profissão indesejada. Era uma profissão que, puxa, não tenho o que fazer. Vou virar cobrador de imposto, fazer o quê? Por quê? Porque dava pouco dinheiro? Não. Não é porque dava pouco dinheiro, muito pelo contrário. Mas é porque a pessoa passava a ser mal vista. Por mais que ela fosse uma pessoa bacana, ela ia na sua casa cobrar dinheiro pelo governo. Dizem que a maioria eram pessoas corruptas, sim. Por quê? Porque da mesma forma que a gente conseguia antigamente burlar um imposto de renda, colocar uma renda que não é factível, sendo que tem tanto sistema de informação, antigamente também era a palavra dele que confiava. Então ele poderia te complicar legal, da mesma forma que você poderia ajudar ele. Então a maioria dos cobradores de impostos não eram bem vistos. E quando Jesus viu Mateus, um cobrador de impostos, ele não olhou para os pecados de Mateus, ele não olhou por quantas vezes Mateus se corrompeu, ele olhou daqui para frente, ele olhou daquilo que Mateus era capaz de fazer, ele olhou quantas pessoas Mateus já tinha conquistado para o reino do céu, sem que ao menos Mateus tivesse aceitado o chamado. Eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão, o Senhor Jesus Cristo olha para você daqui 20, 30 anos, Ele sabe o que você vai conquistar, só que tem uma coisa que precisa ser feita, nós precisamos aceitar o chamado dEle. E quando Ele te chama, Ele não vai te chamar quando você estiver na boa, Ele não vai te chamar quando você estiver deitado no sofá, Ele vai te chamar no momento que você se sentir melhor, no momento que você estiver trabalhando naquilo que você gosta, no momento em que você estiver fazendo coisas que te agradam. Por quê?
tem uma coisa que atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Se chama zona de conforto. Para aqueles pescadores, era fácil. Era fácil, eles fazem aquilo a vida inteira, eles são bons, eles sabem onde são os poços, onde ficam os peixes, os cardumes, eles saberiam tudo ali. Se não deu certo aquela noite é porque realmente não tinha peixe. Para eles era muito fácil. Quando Jesus Cristo chamou, falou, vem ser pescador de homem, ele falou, não, Senhor, para. Pescar eu pesco aqui no meu barco. Pescar eu pesco o peixe aqui, Hoje o Senhor me ajudou, valeu mesmo, brigadão, mas amanhã é um outro dia. Mas eu imagino que aquelas pessoas, após aceitarem o convite de Jesus, largaram tudo que tinham e deixaram para trás sem ao menos questionar. E a partir do momento que eles começaram a andar com Jesus, Mateus, Pedro, Tiago, eu imagino que as pessoas que cresceram ali na região falavam, aquele ali não é o Mateus que cobrava impostos? Aquele ali não é o Pedro que vivia pescando? Aquele ali não é o fulano que fazia tal coisa? Aquele ali não é o Márcio que fazia isso e aquilo no passado? Meu irmão, as pessoas te veem no passado, mas a partir do momento que você tem um encontro com Deus, a sua caminhada muda e elas vão ter que reconhecer que você é uma pessoa abençoada, não por aquilo que você é, mas por quem você colocou no seu barco. Se você está no barco com Jesus, meu querido, não tem problema. Na palavra do Senhor não fala que se Ele estiver no barco, você não vai sofrer com tempestade. Na palavra do Senhor não fala que se você estiver com barco, você não vai ter nenhum problema, você não vai sentir medo. Muito pelo contrário. No mesmo mar da Galileia, os discípulos sentiram medo por 2 vezes depois. Mas qual é a garantia de Jesus estar no barco? Seu barco não vai afundar. E se ele afundar, ele vai te fazer andar sobre as águas, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Se Ele te chamou para seguir um caminho com Ele, pode ter certeza que alguma coisa diferente na sua vida Ele tem. E eu estou trazendo essa palavra hoje porque o Senhor me incomodou, inclusive comigo mesmo, a começar de mim. Eu quero convidar você a refletir nessa noite. Como foi o seu ano de 2018? Foi bom? Você está satisfeito com o seu ano de 2018? Poderia ser melhor? O seu ano de 2018? O que você quer que seja melhor em 2019? Eu trago uma notícia para você. Se você quiser que o seu ano de 2019 seja melhor, a mudança tem que começar dentro de você. Então é você que tem que ser melhor em 2019 também. Não adianta você falar assim, não, em 2019 eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu quero conquistar tal coisa. Se a primeira oportunidade que você tem, você falar, não, eu vou ficar aqui mesmo, porque aqui eu estou garantido, aqui eu estou seguro. Meu querido, o Senhor Jesus Cristo está te chamando para uma nova pescaria nessa noite. O Senhor Jesus Cristo está querendo trocar as suas redes nessa noite. Ele está querendo entrar no seu barco, e quando Ele entra no seu barco, a direção é dele. Você quer ter um ano de 2019 diferente? Coloca Jesus dentro do seu barco. Você quer que a sua pescaria de 2019 seja melhor que a de 2018? Deixa que Ele fale para onde que você deve lançar as suas redes. Enquanto você fizer sempre as mesmas coisas, você vai ter sempre os mesmos resultados. Não espere resultados diferentes em 2019, jogando as mesmas redes nos mesmos lugares que você jogou em 2018, com as mesmas pessoas que estavam no seu barco. Isso eu falo por quê? Porque cortou dentro de mim primeiro, meus queridos. E se você está aqui nessa noite, porque o Senhor Jesus Cristo quer entrar no seu barco de vez e mudar a sua história, trocar as suas redes e tomar a direção do seu barco. Ele está te chamando hoje para quê? Para ser pescador de homem, para fazer a obra segundo a vontade dEle. Não negue o chamado de Jesus. Ele não se negou a entregar a vida dele por você, nem por mim. O primeiro chamado a ser aceito foi o dele. Você já parou para pensar nisso? O primeiro chamado aceito foi o dele. A palavra do Senhor fala que antes do mundo ser feito, Deus já tinha consagrado o Cordeiro para se entregar por nós. Então quer dizer, enquanto Deus estava aqui, fazendo Adão, Ele já estava pensando como que Ele ia fazer o sacrifício de Jesus para redimir os pecados de Adão, através da minha e da sua vida. Ele já estava pensando o como seríamos nós hoje, 2018, 2019 anos depois da morte de Jesus. Ele já tinha sonhado comigo e com você. Ele já estava contando com você no barco dele. Ele já estava contando que você ia permitir Ele entrar no seu barco para mudar a sua história através da presença dele. Quem está disposto a mudar de vida?
Quem está disposto a deixar o Senhor Jesus Cristo guiar o seu barco a partir do ano que vem, a partir de agora? Ele quer trocar suas redes nessa noite, meu amado. Todos os 12 discípulos que Jesus Cristo chamou eram pessoas que, diante da sociedade, eram pessoas mal vistas. Eram pessoas que tinham seus defeitos. Se fosse para ser escolhido as melhores pessoas da época, quem que Jesus Cristo teria escolhido? Os fariseus. Por quê? Porque os fariseus eram tidos como santos, que sabiam de tudo, que dominavam a palavra, que andavam certinho, que olha, não me toque porque eu sou santo. Não me toque porque se você me tocar eu vou me contaminar. Essas eram as pessoas que deveriam ser escolhidas se fosse por aquilo que a gente chama de qualidade, por aquilo que a gente chama de boas personificações. Mas eu quero dizer para você a mesma coisa que Deus disse para Samuel a respeito de Davi. Ele não olha como nós olhamos, Ele olha o nosso coração. E Ele sabe que apesar das nossas dificuldades, nós temos um coração voltado para a obra. E é isso que Ele quer de nós. Ele quer a sua sinceridade. Falhamos? Sim, muito. Mas Ele não olha as nossas falhas. Ele olha as nossas falhas consertadas, porque Ele nos vê daqui para frente. Ele não vê daqui para trás. Daqui para trás Ele já morreu para redimir o meu e o seu pecado. O sangue já foi derramado no meu e no seu lugar. Amém? Meus amados, eu quero dizer para vocês nessa noite, essa palavra tocou muito ao meu coração. Essa palavra mexeu comigo, a começar de um livro que eu li, e falava exatamente das características de cada um dos discípulos de Jesus. E o mais importante, o mais interessante, é que quando o autor separou qualidades de defeitos, a parte de defeitos sempre é maior. E a parte de qualidade sempre era um pouquinho. E por incrível que pareça, quem tinha mais qualidade era Judas. Foi o único que traiu Jesus Cristo. Foi o único que não seguiu o caminho dos demais. E eu quero dizer para você nessa noite, meu amado, Jesus Cristo não olha os seus defeitos. Ele morreu para libertar você dos seus pecados. Ele olha para as suas qualidades. Tem qualidade dentro de você que você nem sabe, o Senhor quer despertar em você nessa noite, porque Ele quer trocar suas redes. Ele quer te convidar para uma nova pescaria. Quantos aceitam uma nova pescaria, sendo que Jesus Cristo está no barco? É isso. É isso. Jesus Cristo veio andando na direção daqueles discípulos para mudar a história deles. Da mesma forma que hoje Ele está andando na minha e na sua direção para mudar a minha e a sua história, meus amados. Porque Ele tem algo de vitória na minha e na sua vida. Aquilo que você está vivendo hoje é pequeno perto daquilo que Deus quer fazer com que você viva a partir de hoje. Não deixem dizer que o seu barco é pequeno. Não deixem dizer que o seu barco vai afundar. Deus tem uma sentença de vitória. Enquanto Jesus Cristo estiver no barco, o seu barco não afunda. E aqui na palavra do Senhor fala, vendo isso, a partir do versículo 8, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. E eu quero dizer para você nessa noite que, assim, no meu ponto de vista, esse foi o momento da conversão de Pedro. Foi o momento que Pedro falou: Senhor, eu reconheço o Senhor como o Senhor e Salvador da minha vida. Só que aqui foi através de uma maravilha que Deus tinha feito. E às vezes a gente agradece e adora a Deus por aquilo que Ele faz na nossa vida, e não tão somente por aquilo que Ele é. Porque Jesus Cristo foi Deus desde a hora que Ele entrou no barco pela primeira vez até a morte dele. E até a consumação dos séculos. Mas Ele só foi ser reconhecido como Senhor quando Ele fez um sinal de maravilha. E Ele não é esse o caminho que Ele pede para nós. Ele pede que nós os adoremos por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez por mim e por você. Por isso que Ele quer mudar hoje as redes do seu barco, para que você inicie uma nova pescaria. Da mesma forma, no versículo 10 diz, no versículo 9 diz: pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante, a partir de hoje, serás pescador de homens. E arrastando eles
os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Jesus Cristo deu uma ordem: me segue. Eles não questionaram, deixaram tudo e seguiram. Quem hoje está disposto a mudar de vida, deixar tudo e seguir o Senhor Jesus Cristo, para viver com Ele uma nova vida, para estar com Ele num novo barco e fazer novas pescarias através de uma nova rede? Quem está disposto? O Senhor Jesus te chama nessa noite para uma nova pescaria. O Senhor Jesus te chama nessa noite para viver um novo tempo a partir de 2019. Não recuse o chamado do Senhor. Se Ele está te chamando é porque Ele confia em você. Aqui, conforme o Marcão falou um pouco antes da gente ter a oportunidade da palavra, a igreja precisa de mãos à obra. A igreja precisa de pessoas que se doem pela obra. E é isso que Deus procura. Por isso que Ele pegou as pessoas que estavam trabalhando, porque Eles sabiam da disposição daquelas pessoas em fazer a obra do Senhor. Amém? Então, se em 2019 o Senhor te der um chamado, não fuja desse chamado. Tome conta desse chamado. Porque através dessa nova pescaria que Ele chamou você para fazer, é que Ele vai edificar o nome dEle na sua vida, vai fazer o nome dEle ser glorificado através das obras que Ele vai realizar na sua vida. Mas o resultado da pescaria ficou com quem? Ficou com Pedro. As bênçãos do Senhor vão vir sobre a sua vida, se você aceitar ser um pescador de homens, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Ele não vai te desamparar. Na palavra do Senhor não fala que os discípulos tiveram fome, porque em tudo quanto fizeram, as suas necessidades, por estarem com Jesus Cristo no barco, foram supridas. Amém? Então eu convido você a ficar de pé nessa noite. Quero que você curve a sua cabeça nesse momento, feche os seus olhos, conversa com o Pai, fala com Ele um pouquinho mais da sua pescaria, como tem sido. Esse é um momento de intimidade, porque o Senhor está vindo aqui. O Senhor veio andando em direção ao seu barco, porque Ele tem algo especial com você nessa noite. Ele quer trocar as suas redes. Ele quer te fazer um pescador de homens, quer fazer com que você tenha sucesso na sua pescaria. Então conversa com Ele, fala para Ele como é que tem sido a sua pescaria de 2018, como você gostaria que ela tivesse sido. O dono do peixe, o dono do barco, o dono do mar, o dono da terra, o dono de todas as coisas está aqui na sua direção. E Ele pede: deixa eu entrar no seu barco, vem pescar homens comigo, vem fazer a minha obra, deixa eu te usar. Estou trocando as suas redes nessa noite. Não adianta você falar para Deus o tamanho do seu problema, não adianta você falar para Ele que você não teve peixe na sua rede. Você pode falar para a sua rede, você pode falar para o seu barco, que ele vai ser incapaz de suportar tanta bênção que o Senhor vai derramar sobre a sua vida a partir de agora. Fale para o seu problema o tamanho do seu Deus. Ele está aqui nessa noite, Ele quer te ouvir. Ele veio ao encontro do seu barco porque Ele quer entrar no seu barco, Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a sua pescaria, quer trocar as suas redes. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer, Senhor, porque até aqui, Pai, até aqui, Senhor, o nosso barco tem sido guiado por nós mesmos, ó Pai, e mesmo assim o Senhor não nos deixou naufragar, Senhor. Mesmo assim, ó Pai, o Senhor ainda nos tem dado boas pescarias, ó Pai. Mesmo assim, o peixe não nos tem faltado, Senhor. Mas sabemos, ó Pai, que a partir do momento em que o Senhor entra no nosso barco, a partir do momento que o Senhor vem em nossa direção, nós não precisamos mais ser alimentados por peixe, porque nós temos o pão vivo que desceu do céu no nosso barco. Nós temos, ó Pai, a própria palavra que veio em forma de homem, ó Pai, para suprir todas as nossas necessidades. O verdadeiro maná de Deus está no nosso barco, Senhor. Por isso sabemos, ó Pai, que independentemente de onde o Senhor nos levar, a pescaria vai ser bem sucedida, Senhor. E queremos, ó Pai, em nome de Jesus, criar força ao Senhor, criar músculos, ó Pai, para podermos puxar de volta ao nosso barco a pescaria bem sucedida, cheia de peixes, ó Pai, que o Senhor nos dará. Porque sabemos, ó Pai, que enquanto o Senhor estiver no nosso barco, a nossa pescaria, Senhor, será melhor do que foi no ano passado, será melhor do que foi nesse ano, Senhor.
e para a honra e glória do seu nome, ó Pai. Eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor não nos deixe, ó Pai, naufragar, pois sabemos que se o Senhor estiver no nosso barco, por mais que venham tempestades, por mais que venham aflições, por mais que o medo tome conta de nossas vidas, ó Pai, o Senhor Deus nos fará andar por sobre as águas se for necessário, Pai. Queremos te pedir em nome de Jesus, que o Senhor mude a nossa história, que o Senhor mude, ó Pai, o rumo da nossa vida, que iria para 2019, para talvez mais uma pescaria, ó Pai, sem sucesso. Que o Senhor guie, que o Senhor tome o leme do nosso barco em suas mãos, ó Pai, e nos guie para fazer a pescaria que o Senhor deseja fazer através das nossas vidas, ó Pai. Eu te peço, Senhor, troca as nossas redes, ó Pai, troca as nossas ferramentas, Senhor, nos dê sabedoria, nos dê capacidade, para que em 2019 possamos ser melhores, ó Pai, possamos pescar homens e mulheres, ó Pai, dispostos, ó Senhor, a ouvir a Tua palavra e verdadeiramente vivê-la, ó Pai. Em nome de Jesus eu te peço, derrama sobre nós, ó Pai, a porção daquilo que o Senhor nos escolheu, ó Pai, para sermos capacitados a fazer a Tua obra com excelência. É o que eu te peço, ó Pai, por isso te agradeço, pois sabemos em quem é o Deus em quem nós temos crido, ó Pai. E essa é a Tua palavra, que nunca foi vazia e jamais voltará vazia. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Se você crê nessa palavra, dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém?